Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar a nossa disciplina, né, de ciências morfofuncionais do sistema digestório, endócrino e renal, e hoje é a nossa primeira aula prática, né, dessa disciplina. Então, qual o objetivo da nossa disciplina hoje, né, dessa aula prática de hoje? Nosso principal objetivo é reconhecer e identificar os cortes da região do sistema renal, visualizando os órgãos que compõem esse sistema urinário e as estruturas dos rins e reconhecer e identificar os cortes de histologia de regiões do sistema digestório, visualizando os órgãos que compõem o sistema digestório. Então, hoje a gente tem dois sistemas para poder estar estudando: o sistema urinário e o sistema digestório. E quais são os órgãos que compõem esses dois sistemas? Então, nós vamos, primeiramente, hoje nós vamos visualizar 7 lâminas e as suas estruturas. Então, a primeira lâmina de hoje vai ser uma lâmina de rins, né? Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho do rins, né? Eles são encontrados em dois no nosso corpo, então a gente tem 2 rins que estão localizados junto à parede posterior do abdômen, abaixo do diafragma. Ele tem um formato com uma borda côncava e uma borda convexa. E na parte côncava, observa-se uma região denominada de hilo, local onde entram e saem os vasos sanguíneos e entram os nervos e saem os ureteres. Né? Então, vai ser a nossa primeira lâmina de hoje. A nossa segunda lâmina de hoje vai ser uma lâmina de bexiga. Né? O que vem ser esse órgão? Né? Qual a importância desse órgão no nosso corpo? Né? Ele é um órgão muscular, oco, e que serve como reservatório para a urina. E gradativamente ele distende-se conforme essa bexiga vai acumulando líquido. Então, ele pode distender dentro do nosso corpo de acordo com o acúmulo de urina que aquela bexiga vai estar exercendo naquele momento. Essa é a nossa segunda lâmina. A nossa terceira lâmina vai ser uma lâmina de esôfago. Né? O que vem ser um esôfago? Que órgão é esse tão importante para o nosso organismo? Né? Ele é um conduto musculoso controlado pelo sistema nervoso autônomo. Então, ele, por meio do peristaltismo, que são aquelas ondas de contração no nosso sistema digestório, o conduto musculoso, ele vai o quê? Espremendo esses alimentos e levando na direção do estômago. E aí nós temos a quarta lâmina, que vai ser uma lâmina de estômago, né, que é uma grande bolsa que se localiza no abdômen e sendo responsável pela digestão de proteínas. A nossa quinta lâmina é uma lâmina de intestino delgado. E esse intestino delgado, ele é revestido por uma mucosa enrugada que apresenta inúmeras projeções. Se localiza entre o estômago e o intestino grosso e ele tem como função segregar as várias enzimas digestivas. Nós temos a sexta lâmina, que é uma lâmina de intestino grosso, que em média o intestino grosso, ele vai depender da estatura de cada pessoa, ele mede por volta de 1,5 m de comprimento, é o local de absorção da água e armazenagem e eliminação dos resíduos digestivos. E por último, né, nossa sétima lâmina, que vai ser uma lâmina de fígado, né, que o fígado nada mais é que uma glândula, a maior glândula, né, e a segundo maior órgão do nosso corpo humano. E ele é responsável pela produção da bile armazenada na vesícula biliar. Então, ele está localizado na região superior do abdômen e abaixo do diafragma. Então, hoje, as nossas 7 lâminas que hoje a gente tem para avaliar, né? A aula vai ser um pouquinho extensa. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre o que foi falado? Ou eu posso prosseguir? Vocês acenem aí, tá? Se tiverem sem microfone, vocês podem me mandar mensagem no Zap, que eu visualizo por aqui, tá bom? Tá todo mundo de acordo?
Então, a nossa primeira lâmina, como eu falei, é uma lâmina de rim, como que vai ser o andamento? Então, eu vou estar pulando o vídeo e vou colocar de acordo com o que a gente vai, o nosso objetivo da aula de hoje. Então, eu vou estar colocando somente na parte que nos interessa. E eu peço para vocês que vocês esquematizem isso através de desenho, como a gente fez nas aulas anteriores, ok? Se alguém não estiver ouvindo o vídeo, vocês também podem me sinalizar por aqui, ok? Nós vamos observar, então, na lâmina, um corte histológico corado com HE. Então, relembrando, HE é um corante que tem atração por regiões ácidas e básicas, então cora em azul e rosa. E nós vamos ver, então, nessa lâmina de rim, uma região cortical, e nessa região nós vamos reconhecer o corpúsculo de Malpighi e os túbulos renais. E vamos ver também na região medular os tubos coletores. Então, lembrando sempre, durante a nossa aula, de fazer a esquematização. Então, quais são as estruturas que nós vamos ver? Dentro do córtex, nós vamos ver porções como essa aqui, que é onde estão os glomérulos de Malpighi, que é a porção onde ocorre a filtração. Então, nós vamos ver que existe essa camada branca em torno do glomérulo, que é uma cápsula que nós chamamos de cápsula de Bowman, e ainda vamos reconhecer os túbulos distais, que eles têm características diferentes dos túbulos proximais. Então, nós vamos ver que eles são formados por epitélio simples, mas o tamanho da célula permite fazer essa diferenciação. E na medula, nós vamos ver o tubo coletor, e também vamos ver algumas porções, umas identificações, como aqui, que é a alça de Rayleigh, que dá para ver através também da fisiologia desse corte. Então, nós conseguimos visualizar. Então, nós vamos ver túbulo contorcido proximal, com as suas características. Então, nós vamos ver que as células elas são mais largas, formam esse cordão, e eles, por serem proximais, nem sempre eles estão próximos ao glomérulo. Vamos ver os túbulos contorcidos distais. Então, as células elas têm um formato menor, embora o epitélio seja o mesmo desse túbulo. E vamos ver, então, glomérulos de Malpighi, que é onde ocorre a filtração, e vamos ver a capa protetora, que é uma cápsula que nós chamamos de cápsula de Bowman. Então, essa cápsula aqui ela é formada por tecido conjuntivo, então ela serve para fazer a proteção. Ainda quando nós observarmos, nós vamos ver que tem uma porção de entrada, que é quando o glomérulo está bem próximo à cápsula, que nós chamamos de polo vascular, que é por onde, então, o sangue chega aos glomérulos, e próximo ao túbulo distal, nós temos o polo vascular, que é por onde o filtrado, então, ele consegue ser eliminado. Então, nós vamos fazer a visualização da nossa lâmina. Então, nós vamos utilizar uma lâmina física. E nessa lâmina física, então, nós vamos primeiro focalizar a lâmina. Vamos focalizar essa lâmina no microscópio e vamos utilizar, então, os aumentos que nós temos. Então, vamos visualizar a nossa lâmina. Aqui nós temos um corte transversal do rim. E nessa região que nós vemos aqui mais externa é a região cortical. E essa porção aqui é a porção medular. Então, é nessa porção aqui cortical que nós vamos encontrar os glomérulos de Malpighi e os túbulos contorcidos. Então, envolvendo essa porção mais externamente, nós temos uma camada de tecido conjuntivo que vai fazer a proteção do néfron, que é a cápsula do rim, que é uma cápsula protetora. Então, aumentando aqui o nosso campo de visualização, só para nós
ampliarmos, então, onde nós vamos visualizar, percorrer aqui a lâmina. Então, aqui nós temos a região cortical. Nessa região cortical, então, nós conseguimos observar vários glomérulos de Malpighi. Então, todas essas estruturas que nós visualizamos, que possuem essa região aqui, que é a região glomerular, e essa parte esbranquiçada, que é a cápsula de Bowman, é a região do corpúsculo renal. Então, é aqui que acontece o processo de filtração. Então, ampliando um pouco mais o nosso aumento, vocês podem ir regulando, colocando então no aumento, usando o óleo de imersão para facilitar a visualização. Então, aqui nós conseguimos visualizar melhor. Então, essa é uma porção onde nós temos, então, a parte do glomérulo de Malpighi, essa parte que é a parte do cápsula de Bowman, que também é formada por tecido conjuntivo. As células que delimitam essa estrutura, elas são células pavimentosas, então nós conseguimos perceber através do alongamento do núcleo, que elas são células onde o núcleo ele acompanha o formato da célula, e toda essa outra região que nós vemos próximos aos glomérulos é a região dos túbulos contorcidos. Então, aqui nós só temos túbulos contorcidos proximais e túbulos contorcidos distais. Então, em toda a região cortical, ela é preenchida por essas estruturas. Então, ampliando novamente aumentando, então, ajustando o foco e ampliando para nossa visualização, nós vamos ver os túbulos contorcidos proximais e os contorcidos distais, pegando um outro campo de visão para facilitar, então, a visualização. Então, nós vimos que essa porção que nós temos nessa região aqui, onde chega os vasos sanguíneos, é uma porção que nós chamamos de polo vascular, e próximo a esse polo vascular, nós temos túbulo contorcido distal. Então, qual é a característica do túbulo contorcido distal? Ele possui células que são menores do que o túbulo proximal. Então, essas células, elas possuem um epitélio cúbico simples, então o formato da célula é cúbica, o núcleo celular dessas células ele é arredondado, e ela possui, são células que são mais estreitas quando nós visualizamos, por exemplo, um túbulo distal. Então, só para procurarmos aqui um túbulo distal. Então, olha só, nós temos aqui um túbulo distal. Que é esse túbulo, onde é esse túbulo aqui. Vamos procurar uma outra região que a seta não obedeceu. Então, aqui nós temos, nessa porção, um túbulo distal, porque nós temos as células menores e os núcleos arredondados, então elas são mais estreitas do que um túbulo, por exemplo, proximal. Vou buscar aqui uma região de túbulo proximal, onde as células, elas são, então, maiores, elas são mais largas do que o túbulo distal. Então, por exemplo, nessa porção, nós temos as células mais largas, então, nessa estrutura aqui. Procurando novamente, porque para fazer a amostra, o contorno não deu certo. Vamos procurar um campo onde a visualização seja melhor dessas células. Aqui nós temos, por exemplo, essa porção onde as células elas são maiores e os núcleos eles também são maiores, porque eles vão acompanhar então o tamanho da célula. Então, entre os túbulos contorcidos, o epitélio é cúbico simples, né? Então, o epitélio ele é bem semelhante. Porém, o que vai diferenciar, aumentando aqui a visualização, é o tamanho e o formato das células. Então, eu tenho células que são menores, são mais estreitas que o túbulo contorcido proximal. Então, no túbulo distal, essas células elas são mais estreitas,
E no túbulo proximal, essas células elas são mais largas. Então, um exemplo de túbulo proximal, nós temos aqui nessa região, nessa estrutura aqui, que as células, então, elas são mais largas. Quando nós falamos da região medular, a região, diminui aqui o aumento só para percorrer a lâmina. Na região medular, então, eu tenho a distribuição dos túbulos coletores e das alças de Rayleigh. Então, o túbulo coletor, ele possui como característica que as células elas são cuboides e elas são bem marcadas. E algumas dessas células, elas possuem uma região, uma estrutura de abóbada. Então, que é uma estrutura que tem um formato mais... no formato mesmo de abóbada, mais arredondado na região apical, ela é mais proeminente. Então, essas estruturas, essas regiões, essas células que nós estamos vendo aqui, são células de túbulo contorcido, túbulo coletor, né? O túbulo coletor. Então, essa porção é túbulo coletor, esse exemplo é túbulo coletor. Então, são exemplos de células que fazem a condução, então, da urina para a uretra, através do ureter para a bexiga. E essas células que nós vemos mais achatadinhas, por exemplo, essas aqui, elas são células da alfa de Henle, porque o tecido epitelial que reveste ela, ele é pavimentoso. Então, se ele é pavimentoso, o núcleo dessa célula ela acompanha. Então, ele é uma célula como se ela fosse pavimentosa, nesse sentido, pavimentosa, e o núcleo, então, ele vai ser mais alongado. Então, nessas regiões, nós conseguimos observar nessas células, por exemplo, essa célula aqui, que elas são células da alça de Rayleigh, elas são diferentes das células do tubo coletor. A nossa próxima lâmina, então, que nós vamos visualizar, é uma lâmina de bexiga. Nessa lâmina de bexiga, nós vamos observar, então, o epitélio de transição, que é um epitélio que fica voltado para a lúmen do órgão. Então, nós sabemos que todo órgão ele tem uma luz, que é o lúmen, e esse epitélio de transição ele fica voltado para essa região. E nessas células, nós sabemos que ele é um epitélio que ele é estratificado, porque ele possui, então, células, várias camadas celulares, que são células superficiais e que vão ser responsáveis ali pela eliminação, que vão estar em contato com a urina e com os fluidos corporais. Então, são células, por isso são chamadas de epitélio de transição, porque ele vai estar ali em contato com esses fluidos e ele tem uma característica que é formar, então, essa estratificação. Além disso, nós temos um tecido que preenche esse órgão, que é chamado de lâmina própria, que é o tecido conjuntivo, e nós também temos uma estrutura muscular. Então, quando nós vamos visualizar esse corte, então nós vamos ver uma lâmina de bexiga, um corte também transversal de bexiga, e nós vamos então colocar a nossa lâmina de bexiga, sempre colocando no menor aumento para fazer a visualização. Então, vamos fazer o foco dessa lâmina aqui, aumentar a luz. Façam o foco conforme a acuidade visual de vocês. Então, utilizem o macrométrico e o micrométrico. Então, aqui uma primeira porção para visualização das camadas que nós vamos ver. Então, nós vamos visualizar aqui o corte. Então, aqui nós vemos no menor aumento. Essa região aqui, próxima à luz, lembre que aqui é o lúmen desse órgão. Então, é a região do tecido de transição, o epitélio de transição. Então, ele é estratificado, então por isso que nós vemos várias camadas de célula. Essa porção aqui é a porção de lâmina própria, que é o que dá a sustentação. Então, ele é formado por todo tecido conjuntivo, então, como a gente vê aqui mais abaixo. E dentro desse tecido conjuntivo, dessa lâmina própria, eu ainda tenho, né? A bexiga ainda ela apresenta algumas células musculares lisas, que é o tecido muscular do corpo da bexiga.
E aqui é a camada muscular, então, desse órgão. Então, nós vamos fazer o nosso maior aumento. Vamos colocar, então, uma gota do óleo de imersão. E vamos colocar, então, no maior aumento, que é a objetiva de imersão. Novamente, faça um ajuste dessa lâmina, desse foco, conforme a acuidade de vocês. Utilizem o macrométrico e o micrométrico. Então, vamos visualizar lá no nosso software. Então, percorrendo a lâmina, aqui nós temos o epitélio de transição. Então, nós conseguimos observar que ele tem diferentes formatos de células com os seus núcleos e ele possui várias camadas. Então, por isso que ele é dito de transição. Então, se eu correr a lâmina, nós percebemos aqui essas camadas. Então, essa porção aqui que nós vemos é a porção do lúmen. E aqui é o epitélio de transição referido da bexiga. E abaixo desse epitélio, aqui nessa região, correndo a lâmina novamente, vocês vão observar que é um tecido de tecido conjuntivo, é um tecido conjuntivo frouxo. Então, essas células que nós visualizamos são células do fibroblasto. E as fibras, então, disponíveis aqui, que vão dar sustentação, são fibras de colágeno. Percorrendo a lâmina para a região da camada de músculo liso, então aqui, olha só, nós vemos porções, ajustando aqui novamente o foco, que conforme corre a lâmina, vai perdendo o foco. São porções são fibras musculares lisas. Então, a gente sabe que as lisas, elas têm formato fusiforme, o núcleo, ele também acompanha esse formato dessa célula. E percorrendo mais ainda a nossa lâmina, indo para a camada muscular, então nós vemos muitas células que vão formar então essas fibras que dão à disposição dessa camada muscular. Então, olha só, os núcleos das células musculares da musculatura lisa, elas possuem esse formato mais alongado, porque a fibra do músculo liso é uma fibra fusiforme, então ela tem esse formato como se fosse foliar, então o núcleo também acompanha esse formato. Então, aqui nós estamos vendo a nossa célula de bexiga, a nossa lâmina de bexiga. Observando uma lâmina de esôfago. Nessa lâmina, nós vamos ver que a mucosa, ela apresenta um tecido epitelial pavimentoso estratificado, e ela tem as camadas, né, semelhantes aos outros órgãos, de mucosa, submucosa, camada muscular e uma camada adventícia. Então, na submucosa, nós vamos ver a distribuição das glândulas esofágicas e na camada muscular nós vamos ver a distribuição da camada interna e da camada medial e externa, que são formadas por fibras lisas e também por fibras do músculo estriado. Então, novamente, nós vamos ver quais são as estruturas que nós precisamos observar. Então, essa aqui, região, lembrando sempre o lúmen. Então, aqui essa região é a região da mucosa, que é a região que está voltada para o lume desse órgão. Logo aqui abaixo, então, nós temos uma lâmina própria. Então, aqui nós temos o epitélio pavimentoso, que é característico, estratificado, não queratinizado, que é característico, então, da camada mucosa. Ainda nós vamos ter glândulas aqui na região da lâmina própria, que estão relacionadas, que são glândulas produtoras de muco, que estão relacionadas com essa camada. E logo abaixo dessa camada, nós temos uma camada muscular, que faz parte da mucosa.
Abaixo dessa camada muscular é que vão estar depositadas a camada de submucosa. E é aqui que nós vemos as grandes quantidades de glândulas esofágicas que estão relacionadas com essa subcamada, com a submucosa. E logo aqui nós vemos então a camada muscular, muscular interna, muscular medial, onde nós temos dois tipos de células musculares, muscular externa e aqui uma camada adventícia que é formada de tecido conjuntivo frouxo. Então, aumentando nossa imagem, nossa lâmina. Então, nesse aumento aqui, a gente já consegue observar, então, a deposição desse epitélio pavimentoso. Então, é pavimentoso e estratificado. Estratificado porque são várias camadas celulares, então, nós observamos isso, são várias camadas que se sobrepõem. É um epitélio, então, de revestimento que não possui queratina. E aqui nós vemos a lâmina própria, que é tecido conjuntivo frouxo. Então, nós temos aqui fibroblastos, que são as células que fazem parte do tecido conjuntivo, as fibras que vão dar sustentação, e nós temos também tecido glandular. Então, procurar aqui as glândulas dessa região esofágica. Olha só, essa é uma porção glandular relacionada à camada da mucosa. E aqui abaixo, então, nós temos a camada muscular da mucosa. A camada muscular da mucosa é formada por músculo liso longitudinal, né? Então, a fibra ela tem formato fusiforme, mas pelo corte aqui nós estamos visualizando os núcleos. Vou colocar aqui novamente num maior aumento para nós visualizarmos. Então, ela tem esse núcleo arredondado, mas é por conta do corte, mas são fibras fusiformes. Quando nós olhamos essa camada, que é a camada da submucosa, ela é formada por tecido conjuntivo também. Ela possui conjuntivo denso não modelado, então nós sabemos que tem conjuntivo denso modelado e o não modelado, e várias glândulas esofágicas. Então essas glândulas esofágicas, elas vão produzir secreções que fazem parte do processo de digestão. Percorrendo mais a lâmina, então no maior aumento, lá no óleo de imersão, nós temos a circular interna. Circular interna, a fibra ela é musculatura lisa, então fibra fusiforme. Temos uma região, diminui aqui só para vocês localizarem, uma porção desse músculo aqui. Então aqui fibras lisas, aqui fibras lisas e fibras estriadas, que é a camada média, e aqui fibras estriadas, que é a camada, então, externa, que é formada por... desculpa, eu inverti. Aqui é camada lisa e aqui na camada circular é camada estriada. E aqui essa região, então, de tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso, formando a camada adventícia, então, desse corte do esôfago. Então, voltando à nossa aula, nossa próxima lâmina que nós vamos visualizar é relacionada, então, ao estômago. E na lâmina do estômago, então, nós vamos ver a morfologia geral, vamos ver a parte da camada da mucosa, que é onde tem o epitélio superficial secretor de músculo, e a parte glandular, porque o estômago também ele é glândula. Então, na parte glandular, nós vamos ver as células parietais, na região de istmo e colo, e as zimogênicas. Células parietais são produtoras de ácido clorídrico. Células zimogênicas, também chamadas de principais, são produtoras de pepsinogênio, que é um pré-peptídeo, então é uma forma inativa da enzima, da pepsina, que vai fazer o processo de digestão. Software. E vamos fazer a visualização da lâmina. Então, aumenta sempre no menor, inicia no menor aumento. Ajuste do foco, como sempre. Então, aqui nós temos uma visualização. Abertura aqui do nosso...
ajustar o foco, então, para melhor visualização. E usando o Charriot, então, para percorrer a lã. Então, aqui a gente consegue visualizar. Deixa eu melhorar a... Então, nessa porção aqui, é a porção voltada para o lúmen. Então, aqui eu tenho a porção de fosseta, que esse órgão ele possui. Então, essa região aqui é uma região onde eu tenho o epitélio com característica mucosa, que vai ter células produtoras de muco nesse epitélio. E essa porção aqui é a porção glandular, onde eu vou ter o istmo, que é próximo aqui à região da fosseta, essa porção de colo e porção de base. E abaixo dessa região eu tenho então a camada muscular, que é uma camada muscular lisa, mas ela como ela tem a disposição da fibra de 3 formas, por conta dos movimentos que esse órgão precisa realizar, nós vamos ver que ela possui algumas diferenças por conta da visualização do corte que nós estamos vendo. Então, é um corte transversal e nós vamos ver esse daqui ampliar o nosso campo de visão com um óleo de imersão. Adiciona então uma gota do óleo de imersão e coloca então na lente de maior aumento, na objetiva de maior aumento. Então, novamente, a gente vai fazer o ajuste do foco, que vai possibilitar então a visualização dessa estrutura. Então, percorrendo aqui a lâmina com o Charriot, usa o micrométrico para fazer o ajuste. Então, nós vemos aqui a região das fossetas, a parte da fosseta. Então, essa fosseta, ela possui esse epitélio, e esse epitélio aqui é um epitélio que é característica de glândulas produtoras de muco. Então, esse epitélio muscular, epitélio que reveste o estômago, que é um órgão, então, que faz parte do processo de digestão, e que, além de fazer parte do processo de digestão, ele possui as suas características, né? Possui as células que são responsáveis por ser produtoras de secreção e de enzimas que são responsáveis pelo processo de digestão. Então, aqui nós temos um epitélio que possui células colunares. Então, a gente vê que as células, ela tem o núcleo, acompanha o formato dessa célula, ele se encontra mais basal. Então, é uma célula colunar que vai estar voltada próxima aqui ao epitélio da mucosa, que é um epitélio, então, que tem características de ter células produtoras de muco. Então, percorrendo a lâmina, nós vamos ver aqui logo abaixo, só ajustando aqui, nas fossetas, que a gente tem células que são secretoras de muco. Então, essas células aqui, olha só, elas possuem função de produção de muco. Percorrendo a lâmina novamente, então, para visualização das outras camadas. Aqui eu tenho a região do istmo. Então, acabam as fossetas, região do istmo. Logo abaixo o istmo, eu tenho o colo, e logo abaixo o colo, eu tenho, então, a base dessa glândula. Então, é a região glandular. Então, nessa região aqui, nessas células, nós vamos ver que nessa porção, nós temos diferentes tipos de células. Aumentar a claridade. E nós temos células que vão ter características de serem produtoras de muco e células que são características de produzir, então, ácido clorídrico e pepsinogênio. Só um minuto, deixa eu visualizar aqui no menor aumento a região, então, onde se encontram essas células.
Então, como ele é um tecido glandular, ele vai ter células que são produtoras dessas secreções que vão participar, então, do processo de digestão. Só um minuto que eu estou tentando aqui focalizar essas células para vocês visualizarem. Correndo aqui com o Charriot para chegar aqui. Então, olha só, aqui eu tenho região de base. Então, região de base dessa célula, dessa glândula. Nessa região de base, essas células que nós observamos aqui com coloração mais azulada, são as células zimogênicas. Essas células aqui zimogênicas possuem o nucleolo bem evidente e elas são células que são produtoras de pepsinogênio. Percorrendo tanto na célula na região de base quanto na região de colo, nós temos células que são parietais. Um exemplo de célula parietal está aqui. Essa aqui é uma célula parietal. Então, essa célula parietal é uma célula que é produtora de ácido clorídrico. Ela tem o volume citoplasmático que é maior do que uma célula zimogênica. A coloração do núcleo é diferenciada, então aqui o nucleolo ele é muito mais evidenciado. E também temos células que são produtoras de muco, que são células caliciformes, que são células que vão auxiliar, então, no processo de digestão. Só focalizar uma aqui que seja bem visível. Então, aqui, só um minuto, deixa eu melhorar aqui a área. Melhorar o foco da visualização. Aqui, nós temos uma célula que é produtora de muco, que é uma célula caliciforme. Olhando, então, para a musculatura, as fibras, elas são de musculatura lisa. E ela possui 3 disposições. Então, quando nós visualizamos, a sensação que dá é que são diferentes tipos de fibras musculares, mas ela é uma fibra muscular lisa. Então, fibra muscular lisa, características de células alongadas e também o núcleo acompanhando. Então, aqui nós vimos o nosso corte relacionado com o estômago. Então, agora nós vamos visualizar, vamos ver os procedimentos que nós vamos ver, o intestino. Então, no intestino, nós vamos observar no corte de duodeno as vilosidades e as glândulas que vão fazer parte desse duodeno. E nós vamos visualizar também as placas de Peyer na região do íleon. Então, nós sabemos que o intestino delgado ele é responsável por absorção. Então, nós temos uma camada, como todas as estruturas do sistema digestório, nós temos uma camada de mucosa, que é essa camada onde eu tenho muitas células caliciformes. Então, nós vamos conseguir observar bem essas células que são produtoras de muco e células absortivas. Tem uma camada que é de submucosa, logo abaixo aqui da mucosa, e uma camada muscular. Então, são as estruturas que nós vamos ver. E nós vamos observar, então, essas células aqui maiores, que são as caliciformes, que são células secretoras de muco. E também vamos observar as que estão na extremidade das vilosidades, que são células absortivas, que são as células que fazem, então, o processo de absorção. Então, são células que têm muitas vilosidades. Então, vamos novamente ao microscópio e vamos fazer a observação. Então, substitui a lâmina de estômago pela lâmina de intestino, lembrando de iniciar sempre pelo menor aumento e depois controlando a intensidade de luz, macrômetro, micrômetro e Charriot. Então, para iniciar o foco, vou fechar aqui a câmera.
Aqui. Então, quando nós observamos no menor aumento, então nós conseguimos visualizar, lembrando que esse daqui é um corte de duodeno, pessoal. Então, nós conseguimos no menor aumento observar, então, essas estruturas, que é a estrutura de vilosidade, é onde eu tenho as células absortivas. Então, são as células que fazem processo de absorção, onde eu tenho, então, os microvílos. E eu tenho distribuídos ao longo dessa estrutura, que é a camada de mucosa, muitas células caliciformes, que são essas pontuações esbranquiçadas que nós vemos aqui ao longo dessa região de mucosa. Então, o intestino delgado, ele apresenta muitas células que são produtoras de muco. Logo abaixo dessa camada, nós vamos ter, então, uma camada, apresenta, então, lâmina própria, e nós temos uma camada de submucosa e uma camada, então, muscular. Então, aumentando, colocando o nosso óleo de imersão, e colocando no maior aumento, realizando o ajuste do foco. Então, aqui nós conseguimos observar esse epitélio. Então, esse epitélio, ele possui, essa camada de mucosa, ela possui essa região aqui que é formada pelos microvílos, que são estruturas, então, de especialização da membrana. Ele tem um tecido epitelial, e esse tecido epitelial, essas células que formam esse epitélio aqui, são diferentes das células que estão aqui. Essas células aqui, elas são células que nós chamamos absortivas. Então, são células que têm essas projeções dos microvílos, e essas células aqui, ela tem um formato colunar. Então, elas são ricas, né? Essa região aqui é rica em células que são absortivas. Então, a gente consegue observar a região do núcleo, região de nucleolo. Deixa eu tentar melhorar, então, a exposição para nós visualizarmos melhor. Essas estruturas. Então, percorrendo a lâmina, nós vemos essas células aqui, junto com as células absortivas, que são as células caliciformes. Essas células aqui que são as células produtoras de muco. Então, elas têm a função de produzir muco para auxiliar o processo de digestão, para auxiliar a neutralização do ácido clorídrico que vem, então, da região do estômago. Percorrendo a nossa lâmina, então a gente consegue observar que muitas células caliciformes, elas são distribuídas ao longo dessa região da camada de mucosa. Então, percorrendo aqui, logo abaixo, aqui, nós vemos uma estrutura que nós chamamos de cripta, que é uma porção também glandular. Então, nós vemos essas células dispostas em círculo, com um centro, como se fosse um lúmen dessa glândula, que seria o ducto. Essas células, elas possuem também células de formato colunar, com o núcleo arredondado. Percorrendo a lâmina, logo abaixo dessa estrutura, nós temos uma camada de submucosa. Ou melhor, uma camada muscular da mucosa, né, que são formadas por fibras lisas. Percorrendo a lâmina, nós temos, então, fibras musculares dispersas por toda a região, que vão dar sustentação para essa camada, que são essas regiões aqui. Então, agora nós vamos visualizar uma porção que está relacionada, voltando um pouquinho aqui, só para focalizar ali a região da camada muscular propriamente dita e a camada adventícia. Então, olha, depois da camada de submucosa, nós temos uma camada de músculo, de musculatura lisa,
E logo abaixo dessa camada de musculatura lisa, a gente tem uma camada adventícia, que é formada, então, aqui por tecido conjuntivo, que vai formar, então, essa camada protetora. Agora nós vamos trocar a nossa lâmina. Eu vou posicionar uma outra lâmina, utilizando o software, para nós visualizarmos, então, o ilho. Então, o ilho... Então, nós vamos observar aqui um corte do ilho, que é a última porção do intestino delgado. Então, ele possui as vilosidades, assim como o restante do intestino delgado, mas o que nós vamos observar nessa lâmina é essa região, que é a região formada por placas de Peyer. Então, observando aqui no menor aumento, só para vocês visualizarem, que essa é a camada que possui função linfática. Então, são nódulos linfáticos. Então, aqui a gente possui células de defesa. Então, aumentando. Só para percorrer aqui a lâmina. Então, olha só, nós temos variadas células que fazem parte do sistema linfático, que vão constituir esse nódulo linfático. Então, a placa de Peyer, ela fica logo abaixo, então, da região da mucosa. Então, eu tenho aqui, ó, mucosa, também vejo células caliciformes, células absortivas, uma região de submucosa, lâmina própria preenchendo essas regiões, então, tecido conjuntivo, camada muscular, camada adventícia, e eu tenho, então, várias estruturas nodulares, que são, então, as placas de Peyer, onde eu tenho, então, as células que são produtoras células de defesa, diferentes tipos celulares que são responsáveis pela defesa. Então, agora nós vamos ver o nosso corte de intestino grosso. Então, no intestino grosso, nós vamos observar, então, a mucosa. Então, vamos ver o epitélio, que constitui esse tecido e as criptas, a submucosa e as camadas musculares. Então, camada interna, o plexo mioentérico, que é onde nós temos a inervação, e a camada longitudinal. Então, nós vamos ver que é um epitélio também com células caliciformes, cheias de células caliciformes, porque faz parte também da absorção, dividida em mucosa como os outros órgãos, e depois camada muscular, e preenchendo essas estruturas nós temos a lâmina própria. Então, nós vamos novamente ao nosso software. E vamos ver a lâmina, então, do intestino grosso. Então, abrindo essa lâmina de intestino grosso, o corte que nós estamos visualizando, então, geral, é um corte transversal. Nesse corte transversal, nós vemos aqui a região de camada muscular. Essa camada muscular, ela percorre todas as pregas desse intestino grosso, porque o intestino grosso, ele faz movimentos de contração lá pelas tênias, então ela acompanha. E vemos aqui uma camada muscular, onde nós temos as células que fazem parte células produtoras de muco e células absortivas também. Então, observando aqui, olha só, nós temos o epitélio. Esse epitélio ele é formado por muitas células caliciformes, que é a última porção do intestino onde ocorre a absorção. Então, nós temos muitas células caliciformes que vão produzir muco, e também muitas células ao redor aqui, que são as células absortivas, que fazem esse processo de absorção. Ao fundo, na base dessa camada, nós temos uma estrutura aqui. Então, como nós vimos, nós temos musculatura preenchendo. Então, aqui eu tenho uma camada muscular da mucosa. E eu tenho também camada muscular. E eu tenho aqui também a porção das criptas. Essas criptas, elas são glândulas. Então, eu tenho várias glândulas, porque o intestino grosso também é um intestino glandular, é um órgão glandular. E aqui eu tenho a porção do ducto e a disposição das células que constituem essa glândula. Então, são células que formam um cordão, e elas são protegidas por tecido conjuntivo. Nessa região de interstício, nós temos também tecido conjuntivo. E aqui
nós temos a camada muscular. Então, também tem uma muscular interna, uma muscular medial, vou reduzir aqui o tamanho, então, muscular interna, medial e uma externa, protegida também por uma camada adventícia. Então, essas são as estruturas relacionadas com o intestino grosso. E para finalizar, nós temos então o fígado. No fígado nós vamos visualizar os hepatócitos e vamos ver o sistema porta, como que ele é reconhecido. Então nós vamos ver que no fígado, nós vamos observar como ele é formado. Então, nós vamos ver quais são as células que estão ali presentes e também vamos observar como estão distribuídos o sistema porta e o sistema central, de veia central. Então, novamente, nós vamos utilizar a lâmina, menor aumento. E aqui no menor aumento, nós vamos conseguir observar, então, como esse órgão é formado. Então, nós vemos que o fígado ele possui lóbulos. Só ajustar o foco aqui. Ele é dividido em lóbulos. Então, esses lóbulos, eles possuem um sistema porta, onde eu tenho aqui a veia e a artéria porta, e o ducto biliar. Então, esse é um sistema que está sempre nas vértices do lóbulo do fígado. Então, quando nós observamos a célula do fígado, nós vemos aqui uma porção, uma veia central, só acertar o foco aqui. Então, uma veia central, por onde então chega, né, os vasos sanguíneos, e aqui o sistema porta, que distribui então os produtos, né, das conversões que o fígado realiza. Então, aqui eu tenho as veias e as artérias e o ducto biliar. Então, aqui eu tenho, ao longo de todo o lobo e todo o fígado, os hepatócitos permeados por sinusoides, né, que são capilares que vão fazer a alimentação dessas células. Então, para nós visualizarmos, maior aumento, então colocando óleo de imersão, ajustando novamente o foco. Aumentando aqui a quantidade de luz. Então, nós vemos que os hepatócitos, eles possuem formatos poliédricos, a célula está em formato poliédrica, então ela não tem um formato definido. O núcleo ele é arredondado, então ele tem a formação circular, que são características dos hepatócitos. Então, se eu percorrer toda a lâmina, eu vou ver essa distribuição disforme, né, no formato dessas células que são diferenciadas. Então, aqui eu tenho vários hepatócitos e eu tenho também aqui as células de Kupffer, que são fundamentais, então, para os processos que o fígado realiza. Então, são diferentes tipos celulares. Então, nós vemos aqui, no menor aumento, nós conseguimos observar, então, no menor aumento, como essas células, como o fígado, ele está organizado. Então, nós vemos que o fígado, ele possui uma estrutura que a sua célula, o seu tecido, ele é dividido em lobos. Esses lobos, ele possui uma veia central e a partir dos vértices desses lobos, nós temos o sistema porta formado por veia, por artéria e por ducto biliar. E os hepatócitos, que são as células do fígado que participam dos processos que o fígado realiza, que têm formatos poliédricos, então são formatos diferentes, com o núcleo sempre arredondado e circular. E ainda vimos as células de Kupffer.
Então, aqui nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre sistema urinário e sistema digestório. Vimos os cortes dos órgãos que constituem esses dois sistemas, percebendo que eles, então, formam diferentes tecidos. Sempre existe um epitélio ali revestindo a região de mucosa nos órgãos que possuem mucosa. Sempre existe uma lâmina própria, que é um tecido conjuntivo que faz sustentação, então, nos diferentes órgãos que nós visualizamos. Então, nós vamos finalizando a nossa aula de... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Conseguiram visualizar o vídeo certinho? Vocês me sinalizem por aqui. Deu certo? Alguém quer fazer alguma observação sobre a aula? Não? Então, pessoal, nessa aula de hoje, né, a gente, né, teve aí 7 lâminas para poder estar observando as estruturas dela. Então, a nossa aula de hoje, ela foi possível identificar através dessas 7 lâminas as células dos tecidos e as suas estruturas, né, que compõem o sistema digestório, o sistema renal também, e as suas principais células que compõem esses tecidos, né, do que elas são formadas. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não? Se tiverem com dificuldade também de questão em relação ao microfone, vocês podem também me mandar no privado aqui no Zap, tá? Que não tem problema. E aí, eu preciso de ver com vocês, porque tá faltando um aluno para poder fazer o relatório da aula prática 2, 2 alunos para poder fazer o relatório da 3 e 2 alunos para fazer o da 4. Eu preciso que vocês me sinalizem lá no grupo quem pode fazer. Ok? Tá combinado, gente? Tá todo mundo mudo? Tá combinado assim? Combinado. Então, tá bom. E aí, né, nós finalizamos a nossa primeira aula hoje, referente a essa disciplina. Na quarta-feira, a gente vai iniciar na aula prática 2, ok? Ok.